vamos aprender o que é uma carta de leitor. Preparados? Bora lá! Você sabia que a carta de leitor pode ser publicada e lida por todos os leitores do meio de comunicação? É isso mesmo. Uma carta de leitor, ela pode ser publicada ou lida. Publicada por jornal, publicada por revista, publicada por site da internet e lida por leitores que têm acesso a esse meio de comunicação, o jornal, a revista, o site, a internet. Por isso chamamos de carta de leitor, por se tratar de uma carta pública, em resposta a um órgão que publicou uma notícia, uma pesquisa, um artigo e etc. Já a carta pessoal, ela é diferente da carta de leitor, porque ela é uma carta destinada a alguém específico, um amigo, um familiar, ou seja, não é todo mundo que vai ler a carta, somente a pessoa que recebeu. Bora treinar o que a gente acabou de aprender? Carta pessoal, quando escrevemos para uma pessoa, somente essa pessoa pode ler a carta. Carta de leitor, quando escrevemos para um órgão público, uma revista, um jornal, um site, um blog e etc. As cartas pessoal e cartas de leitor podem ser formal ou informal. Carta formal, quando escrevemos para alguém que não temos intimidade, não é nosso amigo, ou seu cargo exige formalidade nas palavras. Exemplo: senhor, senhora, prezado, meritíssimo, caro, cara, atenciosamente, respeitosamente, agradeço e etc. Carta informal, quando escrevemos para alguém que temos intimidade, um amigo, um tio, uma mãe, uma avó e etc. Então, podemos usar palavras como olá, querida, beijos, te amo, miguxa e etc. Você sabe o que é destinatário e remetente? Muita gente confunde destinatário com remetente, pois vamos lá aprender. Observe, destinatário, onde muitos pensam que é a parte de trás da carta, não é. Esta parte do envelope, aonde não tem a dobradura, é a parte da frente da carta e é aqui que vai o destinatário. Destinatário é a pessoa ou o órgão público, jornal, a revista, que vai receber a carta. Quem vai receber a carta chamamos de destinatário. Muito bem. Remetente é a pessoa que está enviando a carta. Quem está enviando a carta chamamos de remetente. Uau, descobriu mais essa, hein? Vamos analisar o corpo de uma carta pessoal e informal. Lembrando, carta pessoal, apenas uma pessoa pode ler a carta, a pessoa que vai receber. Informal, de intimidade, ou seja, essa carta vai ser escrita para alguém que é amigo, alguém de intimidade, conhecido. A primeira coisa que você deve colocar na carta, seja ela carta de leitor ou carta pessoal, qualquer carta que você for escrever, a primeira coisa a ser colocada é local e data. Ou seja, local. Qual é o local que essa carta foi escrita? Aqui está dizendo que essa carta foi escrita na Bahia, o dia 25 de agosto de 2020.
Essa é a primeira coisa que você deve colocar ao escrever uma carta, seja pessoal ou de leitor. A segunda coisa a ser colocada na carta é a saudação inicial. Isso mesmo, o que é saudação inicial? O cumprimento, cumprimentar a pessoa que você está escrevendo a carta. Por ser uma carta informal, uma carta de intimidade, olha como pode ser a saudação. Querida tia Arlete. Tá vendo? Então, a primeira coisa, local e data. Segunda coisa, saudação inicial. A terceira coisa, a carta ela tem que ter começo, meio e fim. Você não pode ir direto ao assunto logo no começo da carta. No começo é preciso fazer uma introdução, puxar um assunto. Observe que no começo da carta nós ainda não vamos conseguir entender o porquê essa pessoa está escrevendo a carta. Olha só o que está escrito no começo. Espero, querida tia Arlete, espero que esta carta te encontres bem e com saúde. Aqui em casa estamos todos bem. Só saímos nas ruas caso seja muito necessário. Estamos nos cuidando ao máximo para não contrair esse tal de coronavírus. Tá vendo? Aqui ela puxou um assunto. Ela cumprimentou, perguntou se eles estão bem, falou que está tudo bem lá na casa dela, mas ainda nós não sabemos o porquê que ela escreveu essa carta. Então, esse é o começo da carta, a introdução. Então, primeira coisa, repetindo, local e data, muito bem. Segunda coisa, saudação inicial. Terceira coisa, introdução, o começo, puxar um assunto. Agora vamos para quarto elemento da carta. O quarto elemento chama-se desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o meio da carta. Aqui nós vamos descobrir o assunto da carta, o porquê que ela está escrevendo essa carta para a tia. Vamos ler? Estou te escrevendo para saber onde vai passar as festas de fim de ano. Estou torcendo para essa pandemia acabar e essa vacina ser boa, para que você possa vir aqui para casa igual o ano passado. Foi tão divertido a entrega dos presentes. Você me deu uma panela elétrica de arroz. Eu amei. Quero muito repetir a dose. Tá vendo? No meio da carta, nós descobrimos qual é o assunto. Então, essa é a estrutura de uma carta. Primeira coisa, local e data, da onde a pessoa está escrevendo. Se você estiver em São Paulo, você tem que colocar São Paulo. Como a pessoa está na Bahia, ela colocou Bahia. Segunda coisa, a saudação, querida, querido, olá. Terceira coisa, o começo, a introdução, puxar um assunto. E no meio, você coloca o porquê você está escrevendo a carta. Feito isso, agora nós iremos para a conclusão. Por quê? A carta já tem começo, meio e agora vai ter o fim. Porque ela já cumprimentou, já falou o porquê ela está escrevendo e ela vai fazer a conclusão, terminar a carta. Então, aqui está escrito assim: fala para as minhas primas que tem lugar para elas também aqui em casa, caso elas não forem viajar. Tá vendo? Ela terminou a carta. Fica bem e até breve, se Deus quiser. Vou ficar te esperando. Fim. Conclusão. Terminou a carta. Terminou a carta, assim como tem uma saudação inicial, um cumprimento inicial, ela também deverá ter uma despedida, Aqui nós temos uma despedida com intimidade, porque é uma carta pessoal e informal. Informal, de intimidade. É uma pessoa amiga dela. Então, ela se despede aqui com intimidade. Olha a despedida.
Um beijo grande, minha querida tia. Despediu? Tem que assinar. Porque se a carta for sem assinatura, como a tia dela vai saber qual das sobrinhas dela escreveu? Aí ela assinou. Vamos supor que ela se chama Juliana Marquezine. Tá vendo? Essa é a estrutura de uma carta. Toda vez que você for escrever uma carta, seja ela pessoal ou de leitor, você tem que seguir essa regrinha que eu acabei de te mostrar, certo? Carta pessoal e informal para uma pessoa que ela tem intimidade. Vamos para o próximo? Agora vamos analisar uma carta de leitor. Lembrando que carta de leitor pode ser uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, uma carta de opinião, uma carta de sugestão. Porque a carta de leitor é uma carta pública. Mais de uma pessoa pode ler. Porque a carta de leitor é uma carta em resposta a um artigo publicado em um jornal, em uma revista, em um site. Lembra? Então vamos lá. Como falado no slide anterior, a primeira coisa a ser feita numa carta, seja ela carta pessoal ou carta de leitor, é local e data. Então, olha só. Essa carta, a pessoa que escreveu essa carta mora em São Paulo. Ela escreveu essa carta no dia 30 de setembro de 2007. Então, o cumprimento, como não é uma carta informal, a pessoa não tem intimidade, ela precisa ser formal, ela cumprimenta como? Colocando para quem é a carta? A revista Isto É. Tá vendo? Ó? Quando se trata de uma carta formal a um órgão público, você pode colocar aos cuidados, a revista, tá vendo? Ó? A revista Isto É. Aqui é uma carta de opinião. Olha como é o começo da carta. Realmente é assustador o ritmo acelerado em que os jovens estão fazendo parte das estatísticas do alcoolismo. De fato, a bebida é o pivô que destrói jovens, desestabiliza famílias e é a principal causa de muitos acidentes de trânsito. Mas a grande verdade é que a indústria de bebidas alcoólicas não permite que se faça muita coisa para diminuir a tragédia provocada pelo álcool. Quem escreveu essa carta? Chama-se Ricardo Pessoa. Tá vendo? Aqui é uma carta de opinião. Ele leu um artigo da revista Isto É, falando sobre o alcoolismo e os jovens, né? Os jovens e o alcoolismo. Então, ele gostou e ele quis dar a opinião dele, o que ele acha. Então, ó, ele concordou que realmente é assustador o ritmo acelerado em que os jovens estão fazendo parte das estatísticas do alcoolismo, né? Cada vez mais. E depois ele colocou um porém, né? Que apesar de tudo, na opinião dele, ele acha, na opinião dele, que as indústrias de bebida também não faz muita diferença. Tá vendo? Então, isso que nós acabamos de analisar foi uma carta de leitor, ok? Que tal um desafio? Escreva uma carta informal para mim aqui no canal e me diga o que você achou desta aula. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Beijinho e fique com Deus!